momento, mais uma vez, na presença do Senhor, buscarmos a sua face através da oração. Convido então os irmãos a inclinar suas cabeças. Vamos entregar as nossas vidas ao Senhor com alegria, com gratidão e rogando que Ele venha nos conduzir. Ó Deus bendito, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus, mais uma vez nesta linda manhã. Nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo que foi a tua vontade, a tua misericórdia, Deus, que nos sustentou, que nos deu vida, ó Deus. Tudo, ó Deus, vem de ti, ó Deus. Toda bênção, ó Deus, toda proteção divina, o teu cuidado, ó Deus. Reconhecemos, ó Deus, que é o Senhor mesmo quem tudo provê. Senhor, queremos colocar as nossas vidas, os nossos corações diante de ti, ó Deus, para que tu venha nos abençoar, falar a nossa alma, ó Deus, falar o nosso entendimento, ó Deus, para que tenhamos plena compreensão do teu amor, da tua justiça, ó Deus, sobre cada um de nós. E nesta manhã, ó Deus, quando também estaremos em adoração, em alegria, ó Deus, participando da ceia do Senhor, venha, ó Deus, nos auxiliar, para que os nossos corações, as nossas mentes estejam, Deus, purificados, santificadas, ó Deus. Por isso confessamos o nosso pecado, pedimos-te perdão, ó Deus. Rogo ainda, meu Deus, a tua bênção para cada servo do Senhor que está aqui nesta manhã. Que o Senhor vá de encontro às suas dificuldades, a qualquer angústia, qualquer preocupação, ó Deus, inunda os nossos corações, ó Deus, de esperança, de alegria e de paz. E que possamos, ó Deus, cantar a Ti louvores com pleno regozijo, ó Deus, pois sabemos, ó Deus, que o louvor é fruto dos lábios que confessam o Teu nome. Portanto, ó Deus, nós fazemos esta oração, em nome de Jesus, amém. Eu queria convidar a igreja para, de pé, nós fazermos uma leitura na palavra de Deus. Isaías 52, 13 a 15. Isaías 52, 13 a 15. E depois nós vamos ler 53, de 1 até o versículo 12. Vamos ler então, irmãos, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. A partir do versículo 53, vamos ler de maneira responsiva. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pelos transgressores. Amém? Que Deus nos abençoe ao lermos a sua palavra. Os irmãos podem sentar. É um texto muito sensível, e cada palavra que nós vamos lendo vai nos levando para o Calvário, e nós vamos vendo esse quadro da paixão, da morte, do sofrimento do Salvador. Um quadro com todos os detalhes, é impressionante. Então, irmãos, o versículo 10, apenas vamos meditar nessa passagem tão profunda, porque ela já nos fala tanto do amor de Deus, nos fala também das nossas dificuldades, nossos pecados, mostra que Jesus Cristo mesmo foi oferta pelas nossas iniquidades. No versículo 10, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Então, aqui é onde nós encontramos o ápice, né, da história da redenção, onde nós aqui fomos libertos, né, daquela opressão. Não é claro que o pecado ainda nos assedia, mas pela morte de Jesus Cristo nós entendemos que nós fomos justificados diante de Deus. Ele pagou o preço das nossas transgressões. Irmãos, que Deus nos ajude a refletir nesta manhã, cada vez mais, sobre este sacrifício precioso que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos ofereceu. Vamos, nesse momento, passar a palavra para os irmãos nos auxiliarem com cânticos espirituais, louvando ao Senhor. Bom dia, irmãos. Que alegria podermos louvar o nosso Deus logo de manhã. E eu convido a igreja para que se coloque de pé para esse momento de louvor junto conosco.
Deus Supremo é soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus Supremo é soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus
Deus como o Senhor. A igreja pode se sentar. Queremos saudar os nossos aniversariantes da semana. Agradecemos a Deus pela vida de todos eles. Vamos citá-los aqui. Aqueles irmãos que conhecem ou têm o contato, vale a pena você sinalizar, dar uma ligadinha para esse irmão, cumprimentá-lo. São eles: dia 2, o Olímpio; dia 3, a Mirelle; dia 5, João Marcos; dia 6, Cleideson; dia 6, Raquel; dia 7 é o Túlio Siqueira, está no Mato Grosso; e dia 8, Arnaldo; dia 9, Nicole Afonso, e dia 9 também o Túlio. Então, Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que está completando mais um ano de vida. Nós queremos também só notificá-los que uma grande ausência dos meninos, né, das meninas, estão acampando ali no sítio da irmã Beth. Então, eles estão participando hoje ali de uma atividade muito especial, não estão sozinhos. Hoje é o reverendo Alexandre que vai trazer para eles uma mensagem ali. Nesse momento eles estão reunidos, assim como nós, ouvindo a palavra de Deus. Ontem foi muito bom, transcorreu tudo normalmente, e hoje, após o almoço, encerra-se as atividades. Queremos também lembrá-lo, irmãos, que nós vamos ter um evento de Páscoa, não é? É isso, pastor? Dia 17 de abril. É um café da comunhão. Então, cada família está convidada a participar naquele domingo pela manhã, desse momento de comunhão, de alegria, não é? Lembrando da morte do Senhor Jesus. Não só da morte, mas da sua ressurreição vitoriosa. Deus abençoe-nos a todos. Nós vamos também, mais agora, participar da ceia do Senhor. Convidamos a irmão Rubens, né, se puder nos auxiliar, presbítero Francisco, e acho que é suficiente, né, pastor? Vamos mais uma vez orar, pedindo a direção de Deus, agradecendo também pelos elementos, pelo pão, pelo cálice. Vou pedir que faça dessa oração nosso irmão presbítero Francisco. Nosso bom Deus, querido Pai, primeiramente, Senhor Deus, queremos dar graça pelo mais esse dia de vida, Senhor, que o Senhor tem nos trazido à Tua casa. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, sair daqui, Senhor Deus, diferente do que nós entramos, Senhor Deus. Nos abençoa, perdoa os nossos pecados, Senhor, e também agora, Senhor Deus, dando esse privilégio, Senhor, de estar participando da Tua ceia, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui fortificados, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, essa escola dominical, esse culto de manhã, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, coloque no seu altar o irmão, ou o pastor, ou quem for, Senhor Deus, trazer a Tua palavra, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, estar encucada com ela. Nos abençoa no decorrer dessa cerimônia, Senhor Deus. Tudo isso eu te peço e te agradeço com perdão dos nossos pecados, Senhor Deus. Amém. Amém. Faremos a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, onde Paulo recebe ali as instruções para celebrarmos a ceia do Senhor. Paulo, então, ele diz:
Lembrando, irmãos, que a ceia não é uma criação humana. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem deixou as instruções para nós. E Paulo diz: eu vos entreguei o que também eu recebi, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: este é o meu corpo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e tomardes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então nós estamos nesta manhã, alegres, esperançosos, porque se o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, é uma prova, irmãos, indizível, irrefutável, de que nós também ressuscitaremos com Cristo um dia. E Paulo mesmo dizia: se Jesus Cristo morreu e não ressuscitou, é vã a nossa vitória. Vamos mais uma vez, então, irmãos, adorar o Senhor. Vamos cantar o hino 340, enquanto os nossos irmãos estarão distribuindo os elementos para vocês. Hino 340. Disposta a mesa, Salvador, estás presente aqui. Ministra o vinho, parte o pão, tipo Jesus de ti. Juntos lembramos sua cruz, por nós sofreste ali, por tua graça divinal, vivemos para ti. Desperta, anima e leva aos seus, fazendo-os discernir que tu presente, ó Cristo, estás, teu povo a dirigir. Na Santa Ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão contigo, nosso benfeitor, com todo velho irmão. Sabemos que regressarás em majestade e luz, Juiz supremo, eterno Rei, ó vem Senhor Jesus. Todos receberam? Pedimos para os irmãos retornarem.
Senhor Jesus, antes de ir ao Calvário, ele está com os discípulos em agonia, em profunda angústia, como diz a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, ele fala aos discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então Jesus está dando uma grande esperança, um grande conforto para os discípulos. Ok, pastor? Podemos então retornar? Pão, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, comei dele todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Bebei dele todos. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por esse grande favor e pelo grande privilégio, Deus, de podermos nos sentar nesta mesa, mesmo sendo indignos. Mas o Senhor nos convida e nesta manhã, ó Deus, podemos sair daqui alimentados espiritualmente, fortalecidos também espiritualmente, por nos alimentarmos, ó Deus, deste precioso alimento, que é o próprio corpo do Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque pelo seu sangue derramado, nós temos, ó Deus, acesso ao Pai por um novo e vivo caminho. Abençoa as nossas vidas, a vida da tua igreja, ó Deus, para que, de fato, Deus, possamos cada dia, ó Deus, anunciar a morte de Jesus Cristo até que Ele venha. Anunciá-lo, Deus, por meio da pregação. Anunciá-lo, Deus, também por meio das nossas vidas, do nosso testemunho, Deus. Nos auxilia, nos ajuda, Deus, a vivermos em obediência, em santidade, ó Deus, glorificando a Deus, nosso Pai. Fazemos esta oração, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. As classes ficam aqui, né, pastor? Todos os irmãos ficaremos hoje juntos. Como os irmãos perceberam, as crianças estão planejando, ensaiando um evento de Páscoa, então tragam os seus filhos, cada domingo vamos ter esses ensaios. Graça e paz, irmãos. Não vamos dividir porque as crianças já estão lá e os jovens e adolescentes estão no acampamento desde ontem, pós-acampamento. Ontem falamos sobre relacionamento, namoro, foi um tempo muito bom com os jovens ali. Eles hoje estão também desenvolvendo mais um pouco esse assunto. Deus abençoe ali os nossos jovens, para que tenham uma visão bíblica desses e outros assuntos e assim glorifiquem ao Senhor. Meus irmãos, acerca do que o pastor Paulo disse, do café, na próxima semana, os irmãos vão receber
aquilo que poderão trazer. Cada um vai trazer alguma coisa para a gente poder tomar o café aí juntos. Levítico 11, a partir do verso 44. Levítico, capítulo 11, a partir do verso 44. Aliás, meus irmãos, acho que todo mundo que está acompanhando aí o livro de Levítico está vendo quão trabalhoso era servir a Deus. Quantos detalhes, quantas observações, quantas regrinhas. Se você quer compreender o livro de Levítico, é o que a gente acabou de fazer. Jesus resumiu todo o livro em um só ato. E hoje a gente só recebe. Você reparou que na ceia você não fez nada a não ser receber. Porque isso é o Evangelho. A gente recebe o que Deus fez por nós em Cristo. Todo o trabalho Ele já fez, não é? Levítico, capítulo 11, 44 a 47. O Senhor nos diz: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Senhor Deus, esse texto está tão distante de nós historicamente, Senhor, mas ele está próximo de nós como palavra do Senhor. Que o Teu Espírito, ó Deus, nos ajude a compreender, ó Pai, o princípio aqui da Tua palavra, que é atemporal, que é acultural, mas que perdura, ó Deus, como palavra do Senhor para sempre, para a nossa vida. E que tenhamos a sabedoria, ó Deus, de, no nosso tempo, na nossa cultura e na nossa vida, à luz da obra de Cristo, aplicar, ó Deus, estes princípios que temos visto nesse livro tão maravilhoso, que fala de modo tão belo, ó Deus, da pessoa e da obra de Cristo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qualquer pai com um pouco de sabedoria, mesmo tendo condições, não dará tudo o que o seu filho pede. Mesmo que você possa comprar, mesmo que você possa dar, mas não é bom, não é sensato você atender todos os desejos do seu filho, porque você sabe que assim estará estragando o seu filho. Você estará mimando ele demais, estará o acostumando a ter tudo muito fácil, tudo nas mãos. Até certo ponto a gente põe comidinha na boca, mas depois a gente precisa conduzi-los à independência, à maturidade, ainda que isso doa em nós. Dói porque a gente perde um pouco o controle, né? A gente vê que eles vão crescendo, e dói, né, às vezes, por algumas escolhas erradas que eles fazem, ou às vezes não erradas, né? Mas simplesmente não as nossas. Meus irmãos, quando eu olho para este texto, eu percebo um pouco disso em relação a Deus como o nosso Pai. De Deus proibir algumas coisas, que nós muito bem sabemos à luz da palavra de Deus, não são más em si. Afinal, Deus criou todos os animais, Deus criou todas as coisas. Leia o Salmo 104, por exemplo, você vai ver que tudo pertence a Deus. Deus, quando criou, Ele disse, né, eis que tudo é muito bom, produz a terra animais selváticos, produz o mar seres marinhos, depois aqueles que voam no céu. E viu Deus que tudo era muito bom. Mas aqui nós encontramos Deus proibindo alguns tipos de animais de serem comidos e tocados. E por que isso? Vamos tentar nessa manhã ver o que Deus quer nos ensinar acerca desta dieta religiosa e o que isso tem a ver conosco hoje, o que Deus quer ensinar para o meu e para o seu coração. Bom, nós estamos aqui em uma virada no livro de
Levítico, porque até então nós vimos acerca dos sacrifícios, das ofertas, nós falamos muito aqui sobre os tipos de oferta, os tipos de sacrifícios. Depois nós falamos sobre os sacerdotes, quem deveriam ser, como se consagrariam, ali a ordenação desses sacerdotes. E nós vimos também o primeiro deslize aí dos sacerdotes nos filhos de Arão, que levaram um culto que Deus não pediu, né, um culto inventado, e foram ali duramente repreendidos. E uma repreensão, irmãos, que o fato de Deus ser santo, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, e eu sou santo. Mas Deus não fala assim, ó, então se apartem de mim. Eu não posso ter compromisso com vocês, não posso me relacionar com vocês, porque eu sou santo e vocês não são, então se afastem de mim. Não é isso que o texto está dizendo. Deus está dizendo, eu sou santo e sou o Deus de vocês, portanto vocês também devem ser santos. Deus nos santifica e nos chama à sua santidade. Deus nos aproxima dele. Deus nos dá condições de nos relacionarmos com ele. Isso é lindo, meus irmãos. É isso que Deus queria ensinar para esse povo. Porque eu sou santo, vós também devem ser santos. Voltando ao verso 45, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Novamente, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, que bênção que nós temos um Deus santo, mas ao mesmo tempo misericordioso, ao mesmo tempo gracioso. Porque se não fosse, meus irmãos, Ele poderia nos esmagar. E, aliás, Ele ilustrou isso logo atrás, aí no capítulo 10, quando Nadab e Abiú se achegaram sem pudor, sem reverência, sem santidade diante de Deus, levando um fogo impuro, né? Um fogo profano. E o fogo de Deus os consumiu. Nós já falamos aqui, né, que o fogo de Deus, que é a manifestação da sua santidade, ele é um fogo tanto que purifica e demonstra graça, como é um fogo que demonstra justiça. Porque o mesmo fogo que aceitava o holocausto e a adoração, e assim o adorador, foi o fogo também que fulminou a falsa adoração. Por isso que a Bíblia é comparada a uma espada de dois gumes, não é? Ela corta para os dois lados. Ela salva, mas ela também condena o pecador. A Bíblia salva aquele a quem o Espírito usa a palavra para converter o coração, mas condena aquele espírito, né, rebelde que se mantém sem arrependimento diante da palavra de Deus. Deus não nos exclui, portanto, irmãos, mas Ele nos santifica para nos achegarmos a Ele. Vamos ler alguns versos, meus irmãos. Primeiro, Marcos capítulo 7, verso 18. Nós vamos entender melhor o que Deus quer dizer para nós e por que isso não existe mais, não é? De dieta, de não coma isso, não coma aquilo outro. E por que a gente tem que ter cuidado com isso? Nós respeitamos outras denominações, mas você deve ter muito cuidado com isso, porque pode ser um grande perigo espiritual para a sua vida. Marcos capítulo 7, a partir do 18. Antes de ler aqui, Jesus estava sendo censurado pelos fariseus, porque os discípulos não estavam lavando as mãos as milhares de vezes que os fariseus criaram, e ficava de olho no povo, para ver se lavava, se não lavava, se deixava de lavar, lavava quantas vezes, lavava pouco, lavava muito. Então eles ficavam ali de butuca, né? Esse é o fariseu, né? O fariseu, ele fica de olho, esperando alguém vacilar, não é? Marcos 7 diz assim: então, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Presta atenção. E assim, ele, quem? Jesus, o mesmo Jesus que estava lá em Levítico, viu?
Porque o Senhor Yahvé lá é Jesus pré-encarnado, né? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é que o contamina. Porque é de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Meus irmãos, é a essa maturidade que a história da redenção quer nos levar. A gente impor regrinhas na igreja de usos e costumes, não coma isso, não come aquilo, não toque nisso, não toque naquilo outro, vista isso, vista aquilo. É muito fácil para você manter as pessoas sob controle. É mais fácil a gente ter alguém, vamos ser sinceros, né, meus irmãos? Não é muito mais fácil a gente ter alguém dizendo o que fazer, do que a gente buscar a maturidade, discernir por conta própria e ser responsável pelas nossas atitudes. Por isso que muitas vezes a gente vai perguntar: pastor, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? É porque você quer jogar a responsabilidade no pastor, porque se der errado você vai falar: o pastor me falou que podia. E às vezes tem muitos crentes religiosos nas igrejas que não querem conhecer a palavra de Deus, não querem maturidade. Eles querem alguém para dizer o que fazer, o que não fazer. Certo? Assim é mais tranquilo, é mais fácil, não exige crescimento, não exige maturidade, não exige responsabilidade. Mas olha o que Jesus está dizendo em Marcos 7. Vocês estão preocupados de lavar as mãos? Vocês não entenderam o que isso significa, não? Vocês acham que é o ritual mesmo, vocês lavar a mão na torneira que vai fazer vocês ficar santo? Vocês estão com o coração cheio de avareza, cheio de orgulho, cheio de hipocrisia, se achando melhor do que os publicanos, os pecadores, as prostitutas, cheio de vaidade no coração, cheio de adultério no coração, cheio de crimes no coração, cheio de ódio, e achando que lavando a mão vocês são santos. Vocês não entenderam o que a lei queria mostrar? Que é dentro. Aquilo lá era didático, separar os animais era só uma ilustração da verdadeira distinção que vocês têm que fazer na alma, porque é da alma que brota todo tipo de pecado. É do coração, é a fonte, não é o que entra. Não é você comer carne de porco, ou beber Coca-Cola, tomar café, que vai te tornar pior ou melhor. São as nossas inclinações do coração, são as paixões da carne que militam contra o Espírito. É Jesus que está dizendo, e Jesus que disse, que considerou puro todos os animais, ou seja, esse período didático encerrou. É como se fosse o pastor Paulo com as crianças, né? Gente, agora vocês já passaram dos 10 anos, agora não interessa mais fantoche, né? Muito, né? Agora não é muito mais ilustração, agora vamos partir para a maturidade, né? É isso que Jesus está fazendo aqui. A época da infância acabou, vamos falar como adultos, vamos olhar para o coração. Outro texto, pessoal, Atos capítulo 10. Esse é muito interessante, né? Porque Pedro está diante de uma situação muito interessante, está num território gentil e o bichinho teve fome, né? E agora, o que eu vou fazer? Atos 10, 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 partes, contendo, olha aí, toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Comum é secular, profana, tá? Segunda vez a voz lhe falou, olha o que o texto está dizendo: ao que Deus purificou, não consideres comum. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Pessoal, a reação de Pedro é esperada, porque até aqui ele está acostumado a fazer essa distinção. Mas agora o Evangelho trouxe certas mudanças, as coisas se cumpriram em Cristo. Não há necessidade mais de templo,
de sacrifícios de animais, de guardar as festas judaicas, os calendários, e nem a dieta. Atos é um livro de transição do Antigo Testamento para o Novo, para a Igreja de Cristo. E Pedro, com fome, a mulher lá, não sei se estava preparando um porco, né, um pernil, o que é que ele estava fazendo, né? Mas ele tem essa visão dos céus, uma revelação de Deus com uma ordem: mata e come todos os animais, aqui não há distinção. E Pedro diz: de jeito nenhum, Senhor, nunca comi coisa imunda. Agora olha a resposta que vem do céu, né? Ao que Deus purificou, não considereis comum. Porque, olha que interessante aqui, porque não fala assim, não considereis, não há aquela distinção que a gente viu, né, sagrado e profano e tal. Não considereis comum, ele está dizendo que agora tudo é sagrado. Olha que lindo, olha como mudou. Não é assim, Deus poderia ter dito, ó, agora tudo tranquilo, tudo tanto faz. Não, agora tudo é sagrado, nada mais é comum. Aí o texto diz, né, aquele episódio de Cornélio, né, que era um gentio, que Deus deu uma revelação para Cornélio, deu uma revelação para Pedro. Olha o princípio disso no verso 28 e 29. O que a dieta impedia? O que a dieta impedia? Isso é muito importante, gente. O que a dieta impedia e o que a liberação de Deus promoveu? Presta atenção nesses versos, que é muito importante para nós como igreja. Você pode achar que não tem nada a ver, que é um assunto muito antigo, pastor. Tem tudo a ver, olha aí. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se com alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandasse chamar? O que essa dieta promovia, meus irmãos? Divisão. Naquela época tinha um propósito, vocês se lembram bem. Deus queria distinguir o seu povo dos pagãos, ensinando um princípio espiritual. Deus é santo e santifica o seu povo. Então Deus diferenciava a prática cultica e a cultura do seu povo dos outros povos. Mas agora é tempo de cumprir cabalmente a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas a dieta impedia um judeu de ter comunhão com um gentio, porque ele não podia se sentar à mesa, porque um gentio considerava a mesa, aliás, o judeu considerava a mesa do gentio impura. Como é que eles iriam evangelizar? Como é que a igreja iria crescer, se eles não podiam realizar uma das atividades que mais expressam comunhão, que é se assentar à mesa? Olha como a dieta tem tudo a ver com culto e evangelismo. Aqui tinha tudo a ver com culto e evangelismo. Não vamos criar mais barreiras que o evangelho derrubou. Pedro, o comer e o beber, meu filho, tem nada a ver. Isso já se cumpriu em Jesus. Pode comer, está tudo puro. Mas perceberam aí que não foi só o alimento? Porque nessa história, os gentios também eram vistos como impuros. E na dieta, olha que discernimento o Espírito Santo deu. Através da dieta, Pedro percebeu o seguinte, olha o final do verso 28. Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso que eu falei, parece que tem nada a ver, é didático, pastor, aquele é comida. O princípio era apontar não para animais, Deus não estava preocupado com animais, era apontar para os relacionamentos humanos. E agora Deus está dizendo, somos todos iguais. O evangelho nivela todo mundo, a graça alcança a todos. Que bênção, meus irmãos. Vamos lá agora para mais alguns textos. Deixa eu ver, acho que é 1 Timóteo. 1 Timóteo 4. É por isso, meus irmãos, que eu respeito se você for vegano, se você for vegetariano, por questão de opção, de saúde, de gosto, né? Eu não gosto de comer animais, pastor, não gosto.
até por dó de matar, né? Tudo bem, se você tem dó de matar os bichinhos, eles morrem muito sofrido, né? São criados de maneira muito sofrida. Tudo bem, meus irmãos, não é pecado, não tem nada de mal com isso, né? Se você prefere comer legumes, só tomemos cuidado com o aspecto religioso disso. Porque por detrás da maioria desses movimentos existe religião, tá? Por exemplo, a religião pagã e panteísta que iguala homens a animais, dizendo não há distinção. Então os animais são gente, eles têm sentimentos, eles vão para o céu, né? Tadinho dos animaizinhos, ou às vezes pode ser seu avô, sua avó que reencarnou. Então nivela, não faz aquela distinção que a gente tem em Gênesis, de que Deus criou o homem como coroa da criação para subjugar os animais, criar os animais, e Deus quem ordenou que comesse os animais. Então você não é melhor, nem mais santo, nem mais bonzinho do que Deus, né? Deus criou os animais para isso mesmo, né? Então, desde que não seja um princípio religioso, nessa onda aí que não há distinção entre homem e animal, tudo bem, meus irmãos, não tem problema nenhum, não é? Mas cuidado com o panteísmo, que está muito crescente aí, né? 1 Timóteo 4. Olha o que diz, vamos ler comigo? 4, de 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Olha que Paulo aqui já combatia essa visão panteísta, não é? Da vida e da religião. E ele fala aqui de espíritos enganadores, né, que querem tirar o foco do Evangelho de Cristo, da graça de Cristo. Ele chega até a falar de ensinos de demônios, né? E ele fala de proibições e de julgos que às vezes as religiões, né, e os homens colocam sobre os outros e que a Bíblia não coloca. Proibição de casamentos, né, exigência de abstenção de alimentos. E qual a razão teológica? Paulo diz aí, Deus criou para ser recebido, e com gratidão ainda, feliz pelo que Deus deu, não só receber, mas com gratidão, por aqueles que conhecem a verdade. Por quê? Porque tudo que Deus criou é bom. Olha aí o que a gente falou lá atrás, não é? Não é essa distinção, não é porque o problema estava nos animais em si, mais uma vez é que a gente tem reafirmado, né? Tudo que Deus criou é bom, e tem que ser recebido com gratidão mesmo. E a ingratidão é o que, meus irmãos? O que é ingratidão? Não é pecado? Então chega a ser até pecado você deixar de usufruir do que Deus te dá com alegria e com gratidão. Deus quer que a gente usufrua e fala assim: obrigado, Senhor, graças a Deus. Você pode não gostar de churrasco, de carne, como que você gostar e quiser, né? A gente também do outro lado não vai impor e nem proibir. Mas seja o que você comer, coma com a consciência tranquila diante de Deus e com o coração grato e feliz, sem ficar vigiando o que o outro está comendo, né? Porque, olha o que diz o verso 5, pela palavra de Deus e oração é santificada, que não quer dizer assim, eu vou encher a cara, então deixa eu ler um versículo e orar, que aí santificou. Não é esse uso místico da palavra, gente. Pela palavra e oração é santificado, pelo discernimento que a palavra vai te dar, e por uma vida de oração, Deus vai te dar sabedoria de discernir o que você tem que fazer e o que não tem que fazer. Acho que tem só mais um texto, meus irmãos, para a gente encerrar. Colossenses 2,16. Nós não vamos falar de sangue, porque Levítico ainda vai falar de sangue. Mas é o mesmo princípio, viu, gente? O único contexto que proíbe sangue era para não escandalizar os judeus que eram recém-convertidos, não causar um conflito em judeus e gentios. Mas é o mesmo princípio.
Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2, a partir do 16. Vamos ler comigo? Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, meus irmãos, Paulo é muito claro, né? Ninguém seja árbitro, né? Ou seja, juiz uns dos outros, condenando porque come, deixa de comer, pretextando humildade, falando, tá vendo, eu sou mais espiritual que você porque eu não como isso, eu sou mais crente de você porque eu não como aquilo. Ele diz, ninguém vos julgue, ninguém se torne árbitro, por causa de comida, bebida, festa, que ele está falando da transição judaica mesmo, para o cristianismo. Havia muitas festas no calendário de Moisés, dietas, né, sábado, a lua refere também à observação aí do calendário, né, das estações. E por quê? Olha o verso 17. Tudo isso tem sido sombra. É sombra. Jesus já veio, a realidade já veio. Agora olha o final aí, meus irmãos. Verso 19. Eles não retêm a cabeça, ou seja, não se submetem a Cristo, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas, é Cristo e a cooperação do corpo, né? Cresce o crescimento que procede de quem? De Deus. Meus irmãos, tomem muito cuidado. Como eu disse, nós respeitamos denominações que ainda se apegam a essas coisas, mas desde que não vire um meio de salvação, porque senão anula a obra de Cristo. Para você ser santo, para você ser salvo, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, você tem que guardar o sábado. Se você colocar o sábado como salvífico, dieta como salvífica, você está indo contra o que Paulo acabou de dizer aqui. Isso tudo Cristo já realizou. A gente não pode acrescentar nada ao que Jesus fez. Senão não é um crescimento que vem de Deus, é um crescimento que vem da religiosidade humana. A gente viu que essas coisas eram tipológicas e passageiras e didáticas, que apontavam para princípios hoje. Hoje é princípios espirituais na nossa vida, né? Que Deus nos dê sabedoria, meus irmãos, em tudo, e discernimento, né? Em todas as coisas, tolerância e paciência com quem pensa diferente, com os mais fracos, né? E que sejamos unidos no essencial, né? E que haja liberdade nos não essenciais e em tudo amor. Vamos orar, irmãos. Aqueles que puderem se colocar de pé. Senhor Deus, nós te louvamos porque um dia o Senhor também nos tirou do império das trevas, do verdadeiro Egito, Senhor, onde estávamos presos pelos nossos próprios pecados. Éramos filhos da desobediência, filhos da ira, mas o Senhor nos tirou da escravidão do pecado para sermos servos de Cristo, servos da justiça e servos da Tua graça, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é santo, mas mesmo sendo santo, na Tua graça em Cristo, recebe e santifica pecadores, pois Cristo se tornou da parte de Deus a nossa santidade. Te louvamos porque a nossa santidade vem dEle, e porque, ó Deus, Ele não traz uma mudança meramente externa, de usos e costumes, de roupas, de comidas, mas uma mudança que começa no coração, na circuncisão do coração, na regeneração, de onde brotam, ó Deus, as nossas afeições, a nossa vontade, os nossos desejos. É o centro da nossa vida, é ali que o Senhor opera, ó Deus, para que depois venham as evidências externas. Santifica-nos, Senhor, nos ajude a ser um povo que discerne, à luz da Tua palavra e da oração, aquilo que é santo
e aquilo que é pecaminoso. Te louvamos, ó Deus, pela tua tolerância, pela tua paciência, pelo Pai didático que tu és. E te louvamos porque o mesmo chamado continua. Afinal, o apóstolo Pedro diz em sua primeira carta: cingi-vos de todo entendimento e sede sóbrios, e sede santos, porque eu sou santo. Te louvamos porque o Senhor é um Deus santo e que nos santifica. Nos ajude, ó Deus, no dia a dia, no casamento, na criação de filhos, no lazer, no entretenimento, no trabalho, na vida cultural, na vida social, na vida política, em todas as áreas e em todo o tempo, ó Deus, vivemos como um povo santo. E, ó Deus, que possamos levar também, assim como naquela visão de Pedro, o evangelho que não separa, mas o evangelho que reconcilia, o evangelho que aproxima pecadores. Nos ajude a levar essa mensagem, ó Deus, de salvação. Nos ajude, Senhor, a pregar essas boas novas aos que estão perdidos. E, ó Deus, vivemos como um povo santo que glorifica o nome do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos vós aqui, e sobre toda a igreja de Cristo, hoje e para sempre. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, um bom domingo, um bom almoço, né? Dando graças a Deus pelo que tiver na mesa, né? Receba com ações de graças e até a noite para a gente receber mais uma vez a mesa do Senhor.